Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em casa, em segurança. A gente está começando mais um dos nossos encontros aqui do Reactor. Eu estou aqui com o Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Bem, galera, a gente vai começar mais um dos nossos encontros aqui do Reactor. Como de costume, a gente sempre faz uma apresentação de boas-vindas para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, eu sou gerente local do programa Reactor aqui em São Paulo. E quem não conhece o programa Reactor, o programa é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E tudo que a gente faz, o objetivo do programa como um todo, é ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias. Então, a ideia da gente é simplesmente ajudar com a sua carreira e aprendizado pessoal. Então, toda semana a gente vai promover algum evento diferente, algum workshop, palestra ou painéis que possa ajudar você de alguma forma. Todos os eventos do Reactor são abertos, gratuitos e seguem o nosso código de conduta. Falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft fala muito sobre promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém e de nenhuma forma. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, ou até mesmo uma atitude que você julgue inadequada, por favor, vá ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar nosso código de conduta e um formulário para fazer uma denúncia, se você achar necessário. Bem, antes de eu passar a palavra para o Gabriel, eu queria passar para vocês algumas orientações. Primeiro, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo e vocês não vão aparecer na transmissão, vai ficar só eu e o Gabriel aparecendo, e depois esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem comentar algo, ou quiserem mudar ou trazer algum ponto de discussão para a apresentação do Gabriel, por favor, utilize o chat, que fica disponível, acho que no lado superior direito, se você estiver usando um computador, ou na opção que fica embaixo, se você estiver usando em algum outro dispositivo. Compartilhe com a gente as suas perguntas, comentários e opiniões. Esse evento também tem legendas automáticas. Se você precisar, você pode ativar. Fica disponível no player, na parte inferior da sua tela. E cuidado para você não compartilhar nenhuma informação, dado pessoal sensível ao longo dessa transmissão. Nem eu nem o Gabriel a gente está vendo, né, o que vocês estão falando aí do outro lado. Talvez você faça um comentário e não queira que a gente comente. A gente não vai saber, né, sobre isso, se você não quiser que a gente não comente. Então, eu peço a ajuda de vocês em relação a isso. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar o Gabriel vai fazer uma introdução ao Power Platform. A ideia da gente é apresentar para você alguns conceitos essenciais para trabalho moderno, como o desenvolvimento de aplicações low-code, business intelligence, chatbots, enfim, um bocado de coisa que você não precisa programar, digamos assim, utilizando as ferramentas low-code, né? O Gabriel ele é formado em gestão de tecnologia da informação na PUC e possui mais de 7 anos de carreira em TI. Hoje ele atua como especialista técnico em Business Application na Microsoft Brasil. Será que falei certo, Gabriel? Falou certinho. Muito bom. Obrigado, Caio, pela introdução. Nada, obrigado. Vamos lá? Vamos lá, então. Compartilhar minha tela aqui, pessoal. Bom, acredito que esteja aparecendo minha tela. Legal. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acredito que alguns de vocês já me conheçam. Eu sempre estou fazendo eventos na comunidade ou na Microsoft também. Levando aí a palavra da Power Platform para quem não conhece e sempre tentando agregar um pouco mais de conhecimento em cima dessa plataforma incrível que a Microsoft dispõe para a gente. Eu trabalho na Microsoft atualmente, vai fazer um ano em alguns meses. Eu comecei trabalhando no MTC, então quem me conhece sabe que eu fazia a parte do App na Day, dashboard na Day no MTC, então eu criava os workshops tanto para Dynamics 365 quanto para a Power Platform aqui no Brasil, e eu migrei de área recentemente, agora estou como especialista técnico, mas na área realmente de pré-vendas aí com a equipe comercial. Então, eu sempre interagindo aí com alguns parceiros e também com alguns clientes. Tem sido uma experiência incrível,
porque a gente acaba captando vários tipos aí de insights e dores dos clientes e sempre trazendo alguma solução nova. Acho que a ideia hoje, pessoal, é trazer uma introdução à Power Platform. Então, para quem não conhece ou quem quer reciclar conhecimento, é muito importante, porque a Power Platform está cada vez mais evoluindo, entrando novos componentes, novas funcionalidades, e tendo em vista aí que logo vamos ter um Ignite e novos versionamentos de release, teremos aí novas novidades também. Então, vamos fazer aí uma reciclagem desse conhecimento. Para quem não conhece, vamos entender um pouco mais sobre a Power Platform, o que diabos é Power Platform de fato, porque a gente vai ver vários jargões aí com Power, enfim, então o que difere de cada um vai ser bem interessante aí a gente discutir um pouco mais a sua aplicação de fato aí no mundo atual. Aqui está a agenda, pessoal, está super sucinta. A ideia é fazer uma introdução para vocês sobre cada componente. Então, vou explicar como cada um se interage, o objetivo e quando usar cada um. Depois farei uma demonstração simples só para realmente mostrar a facilidade de como criar uma aplicação, ou criar um bot, ou alguma automação de processo. E, por final, abrir um Q&A, né? Vocês podem fazer já as perguntas agora, né? Com o chat já liberado. Vou tentar ler uma coisa ou outra, mas pegando esse tempo no final, eu também respondo as que faltaram, tá? Então fique tranquilo que todo mundo vai ser respondido. Bom, antes de iniciar com conteúdo, pessoal, eu sempre gosto de falar um pouco do que está acontecendo hoje, da perspectiva da Microsoft perante a nossa nova realidade, né? Então, acho que muita coisa mudou, né, com o cenário de Covid-19. Uma boa parte está trabalhando de forma remota. Algumas empresas já voltaram, mas nós, a Microsoft, algumas outras que eu conheço, pessoas que eu interajo, estão ainda no formato de home office, e muitas outras coisas estão se adaptando a isso. É muito interessante ver a forma de como o humano se adapta a certas situações que ocorrem no mundo, né? Então, acho que algumas semanas atrás mesmo, eu queria ir na padaria, só que estava com o pé atrás, né, de sentar para tomar um café. Eu queria ver algum tipo de modo para poder comprar o meu café da manhã sem a necessidade de, enfim, sentar numa mesa e ter alguma interação, me expor a um risco. E eu andando, enfim, pelo bairro, eu vi uma padaria que tem esse conceito aí agora, né, de drive-thru. Então você para lá com o carro a pé, faz seu pedido, a pessoa prepara seu pão na chapa, seu café, te entrega com o mínimo de interação possível. E isso ele foi se escalonando em uma certa forma que até os shoppings hoje têm isso. Então conseguimos ver, por exemplo, o shopping que eu moro aqui perto também tem isso. Então você ou passa com o carro dentro, né, da parte do estacionamento e tem representantes de cada loja com maquininha e com aplicativos que vão mostrar os produtos, então enquanto você ir na entrada do shopping para buscar um produto que já comprou do Instagram. Então, um ponto muito interessante, você não entra naquela multidão onde tem muitas pessoas ou dentro da loja e você acaba fazendo uma compra um pouco mais consciente, não se expondo ao risco, e também é uma nova adaptação de um negócio que hoje a gente nunca imaginou que ia acontecer, né? Poxa, um drive-thru de vendas de roupa, etc., dentro do shopping, não faz muito sentido. Mas agora está fazendo muito sentido e está cada vez sendo mais frequente, né? Então, com essa nova realidade, pessoal, a gente pensa que estamos de uma forma, né, totalmente remota. Então, nossas interações, nossos trabalhos, compras, vendas, desenvolvimento, quando a gente pensa na área de TI, aprendizado, está tudo de forma remota, pessoal. E com isso, a Microsoft tem um grande desafio de adaptar suas tecnologias para conseguir cada vez mais suprir essas necessidades do mercado de ser totalmente de forma remota. Então, como que eu consigo prover ferramentas para uma equipe poder fazer trabalho em equipe de forma remota? Como que eu consigo prover ferramentas onde eu posso ter curtos ciclos de produção para já disponibilizar algo para o mercado ou para a própria empresa conseguir já usufruir dessas ações e dessa tecnologia? Isso vai muito de encontro com a Power Platform, onde eu vou ter curtos ciclos de produção e uma rápida agilidade para poder construir algo, para conseguir sanar algum problema que está aparecendo aí dentro da minha empresa ou dentro da sociedade como um todo. Quando eu falo de totalmente remoto, nós pensamos em várias características, tá, pessoal? Então, falamos sobre compras sem contato, vendas de forma remota,
busca essa interação humana, então você ou contrata um personal shopping, né, para poder comprar coisas para você. A gente vê o Rappi fazendo muito esse tipo de trabalho, ou até mercados já selecionando esporadicamente compras que você já pediu eventual, né? E ele sempre está entregando toda semana para sua casa, eventos virtuais como esse. Então, em dias normais a gente era para estar lá no Reactor, como o Caio falou, temos um local preparado para isso, e trocando ideia pessoalmente, vocês me conhecendo, é uma coisa mais acolorada, tomando um café junto, depois almoçando, enfim, uma coisa bem gostosa de se acontecer. Mas não quer dizer que o evento virtual não vai ser também uma forma gostosa de acontecer também. É tão interessante como a forma presencial, porque a gente consegue fazer eventos de formato rápido, então em poucas semanas a gente cria-se um evento onde a gente tem alta capacidade de participantes, então de uma sala que poderia caber 30, a gente pode ter 100, 200 pessoas, e se interagindo em um nível muito mais exponencial. Aprendizado à distância, eu acho que esse é o lance, na minha opinião, que mais quebrou paradigmas. Em faculdade a gente tem o EAD, mas a gente nunca pensou que no ensino fundamental ou no ensino médio o aprendizado à distância ia acontecer. Porque você não pensa uma criança de 5 anos com a bunda na cadeira, vendo a professora falar e prestando atenção e fazendo exercício. É uma coisa um pouco difícil. Eu imagino eu lá. Eu era uma criança bem imperativa, não parava quieto. Então, imaginar no computador lá, tendo aula à distância, seria uma coisa muito fora da caixa para mim. Isso tem acontecido cada vez mais frequente. Tem escolas que estão adotando isso na sua grade, e é um ponto interessante, como as escolas estão quebrando esse paradigma, evoluindo com tecnologia. Então a gente fala de vários tipos de tecnologias, gente. Falamos do Teams para a parte de educação, falamos de realidade aumentada para simular salas de aulas, para ter uma imersão maior para os alunos. Aplicativos inteligentes, onde o aluno pode acompanhar sua grade, pode fazer perguntas e respostas, ou até suas próprias provas. Então, uma evolução muito grande, pensando até na própria Power Platform voltada para isso. Telemedicina, então, você vai no médico, geralmente é estranho você ser atendido de uma forma remota, porque você quer mostrar o seu problema para a pessoa. Às vezes a pessoa tem que te tocar para ver o que está acontecendo. E isso está mudando. Isso você vai fazer via também remoto, e a tecnologia está aí presente, né? Você vai poder fazer uma realidade aumentada para o próprio médico indicar: por favor, aperte algum local de dor que você esteja sentindo, e ele, com setas, com interações via imagem, com realidade aumentada, ele pode te orientar a fazer essa forma guiada. E você depois escrever aí, dentro desse mesmo aplicativo, uma escala de 0 a 10 a dor. Isso está totalmente arquivado, depois ir para o e-mail ou para sua ficha de paciente, e ter um acompanhamento muito mais dinâmico em cima do seu caso. Então, a Microsoft pensa nisso. Poxa, como que eu posso criar esses artifícios rápidos, às vezes sem código, para providenciar para essas áreas? Trabalha em equipe remoto seguro. Então, acho que é o que todo mundo está enfrentando aqui. Como que eu posso trabalhar de uma forma produtiva, em equipe, de forma segura também, onde eu posso ter minhas interações, a gente pode trabalhar no mesmo workspace de documento, de codificação, isso já atrela também junto com o desenvolvimento remoto. Então, são várias situações que estão acontecendo, que estamos aprendendo e evoluindo, e penso que nos próximos 3 a 5 anos, isso vai ser cada vez mais frequente e mais, como posso dizer, evoluído, né, em cima dos aprendizados que tivemos, né. E como que a tecnologia low-code da Microsoft ela cabe nisso, né, nessas situações? Então, antes de a gente começar a explicar a evolução, o que é realmente a Power Platform, o que rege dentro dessa plataforma, o que seria uma tecnologia low-code, né? Primeira coisa são o low-code ou no-code são plataformas de baixo código, tá, pessoal? Que vai permitir pessoas, enfim, tanto da área técnica como da área de negócio, através de abordagens visuais, poder criar aplicativos, fluxos de trabalho, dashboards de BI. Então, são coisas que antigamente a pessoa não conseguiria, porque talvez ela não teria um conhecimento técnico o suficiente, por exemplo, a linguagem de programação, conhecimento em BI, ou automatização, enfim, para poder criar, e hoje ela consegue fazer através de ações de drag and drop, por exemplo.
Então, com isso, com ela poder criando, tanto a área técnica como a área de negócio podendo criar isso reduz o tempo e o esforço para poder criar esses aplicativos. Então, você tem aplicativos acontecendo em uma semana de trabalho, em um mês de trabalho, já sendo disponibilizado para produção e já podendo ser utilizado. Então, quanto também a automatização de fluxo, que isso vai reduzir o seu tempo de trabalho e seu esforço também de fazer algum trabalho manual, por exemplo. E também extrair valores dos seus dados. Então, ela também traz muito essa questão de você otimizar seu trabalho e automatizar. Um outro ponto interessante é reduzir uma barreira técnica que existe hoje entre a área de negócio e TI. Eu já trabalhei muito na área de negócio, também já trabalhei muito na área de TI. E a gente sempre brinca, né, que a linguagem do desenvolvedor é binária, né? A gente precisa de um dicionário para poder falar, né, quando a área de negócio fala com a área de TI, e a área de TI vice-versa, conseguir também falar com a área de negócio. Às vezes não é algo tão simples assim, a gente tem uma dificuldade, né? Às vezes o que é simples para a área de TI não é simples para a área de negócio, e às vezes a área de negócio ela tem uma forma de pensar dentro do processo dela que não precisa, não pode ser binário. Você precisa entender realmente a dor da pessoa, entender o impacto disso para o processo, para você traduzir depois para uma forma binária. Isso é interessante, porque quando você vem com uma tecnologia low code, quebra essa barreira, porque você pensa em conjunto com a área técnica. A gente pode criar aplicativos com a área técnica e de negócio, produzindo o mesmo, trabalhando no mesmo aplicativo em conjunto, porque a área de negócio pode ir até certo ponto e depois a área de TI pensar em governança ou até auxiliar em ações mais técnicas ou escalabilidade para conseguir realmente produzir esse aplicativo. Então, acaba realmente sendo um dicionário único para as pessoas poderem trabalhar em conjunto. E também preencher a lacuna entre TI profissional e negócios. Então, isso a gente consegue impulsionar a abordagem colaborativa para, enfim, achar soluções de problemas. Então, a gente vê vários aspectos que a tecnologia low-code vai vir para o mercado, né? Já está acontecendo isso, pessoal. Cada vez mais estou vendo até cargos criados para Power Platform. Não é mais cargos de desenvolvedores .NET, não é cargos mais para Dynamics 365, são cargos para desenvolvedor Power Apps, para especialistas em Power Platform. Então, são cargos diferentes que o mercado está começando a criar e até direcionando não só para consultorias, mas também para empresas. Então, multinacionais que já contratou a Power Platform está criando esses cargos para precisar de pessoas, mão de obras especializadas para poder fazer implementação ou ajudar a área de negócio e de TI ou até ser um evangelizador lá naquela área. Então, um ponto muito interessante a evolução que está acontecendo nos últimos 3, 5 anos aí em cima dessa plataforma. E como que ela funciona, né? Se a gente pensar, como falei, há uns 5 anos atrás, para a gente criar aplicativo, a gente precisava desenvolver uma linguagem de programação. Então, precisava criar classes, pensar em divisionamento de servidor, era tudo um pouco mais complexo, né? Sempre interagindo no front-end e no back-end. Você geralmente tinha 2 a 3 tipos de desenvolvedores lá. Tinha a pessoa para pensar no banco de dados, a pessoa para pensar no front-end, a pessoa para pensar no back-end, às vezes um full stack, enfim, a pessoa do UX, enfim, então é uma complexidade muito grande para criar um aplicativo, vai muito tempo, e, enfim, e às vezes o esforço é tão grande para pouco valor de negócio, né, a curto ou médio prazo. Quando a gente pensa em curto e médio prazo, a Power Platform se encaixa muito bem, porque de uma classe que eu poderia criar para fazer um botão, para fazer algum tipo de acionamento, ou fazer uma tela, eu tenho uma coisa nova aqui. Eu clicando em um botão escrito New Screen, ou Button, por exemplo, eu já posso colocar isso sendo totalmente funcional. Então, sem código, pensando muito numa abordagem PowerPoint da vida, eu crio um aplicativo, já posso testar na hora e posso publicar para produção isso em tempo recorde. Então, em questões de minutos, eu posso criar algo, já publicar e já pedir para alguém testar para ver se a UX está bacana, se está funcional e depois eu sempre estar melhorando, enfim, reavaliando esse aplicativo. E seguindo aqui, o que raios é Power Platform? O que rege dentro dessa plataforma? O que eu posso utilizar a meu favor?
Então, pessoal, a Power Platform, como eu falei para vocês, é uma plataforma, né, que vai poder aos usuários a fazer ações técnicas sem código, só que ela tem alguns produtos que estão relacionados, e eu vou entrar em detalhe em cada um, tá, para vocês, pessoal. Então, a gente tem aqui os principais pilares, são 4. A gente tem o Power BI, para análise, para business análise, né, então para construção de dashboards através de uso de BI. Power Apps, para desenvolvimento de aplicações de negócio. Depois eu vou explicar como funciona o Power Apps, quais tipos de Power Apps que nós temos, que são mais de um. Temos o Power Automate para automação de tarefas, então a gente pensa em RPA, que é robotização, automação de fluxos. Então, por exemplo, quando chegar algum tipo de solicitação para mim, eu quero arquivar, eu quero mandar um e-mail, eu quero remover um anexo e mandar para um storage ou para a nuvem. Então, eu crio automações dentro do meu processo de trabalho, onde eu não vou precisar repetir de forma manual. E sim, vai ser realmente uma forma inteligente. Eu vou ganhar tempo, vou ganhar otimização. O Power Virtual Agents para assistentes virtuais, então a gente pensa em chatbots. E, além disso, né, além desses produtos que são todos no code, low code, temos aqui na base de baixo algumas coisas bem interessantes que vão ajudar a expandir muito mais essas aplicações de negócio. Então, a primeira coisa, essas aplicações contam com mais de 300 conectores com fontes externas. Então, a gente sai do mundo Microsoft. Então, eu posso criar aplicativos no mobile não só vendo o SQL, por exemplo, da Microsoft, mas vendo outros tipos, por exemplo, da Oracle, vendo o MySQL, por exemplo, vendo produtos de outros mercados que eu posso conectar. Ou sistemas também, como o SAP, por exemplo, ou a parte de produtividade, a parte de produtividade do Google. Então, a parte de planilhas do Google, ou o Gmail, por exemplo. Então, a gente sai dessa esfera e entra numa abordagem muito mais interessante. Então, não vou só criar aplicativos em cima de um Excel, em cima de um SQL Server, ou em cima, por exemplo, de um SharePoint, ou Dynamics 365. Eu vou criar em cima de um Salesforce, eu vou criar em cima de um SAP, eu vou automatizar tarefas em cima desses 300 conectores. Então, eu penso realmente nos meus legados, eu penso também em outros tipos de produtos. Temos o AI Builder para usar inteligência artificial sem necessidade de codificar. Então, a gente pensa em tecnologias como OCR, predição, análise de texto, de sentimento, onde eu não preciso de código para desenvolver essa inteligência artificial. E o melhor é que ele permeia todas essas tecnologias. Eu posso ter aplicativos que consumam uma inteligência artificial para poder analisar uma imagem, por exemplo, para fazer alguma predição, para ter um processador de formulário OCR, ou usar o meu chatbot para também, enfim, analisar o sentimento do meu cliente ou da forma interna também. E pensando também em um outro componente muito importante que pode permear todos essas aplicações, a gente tem o Dataverse. O Dataverse, pessoal, ele é mais que um banco de dados. Então, eu posso criar, além de criar um banco de dados de fato, como se fosse um SQL Server, eu posso criar sem código. Então, isso é um ponto muito interessante. Que é um banco de dados onde eu vou criar uma tabela, relacionamentos e campos, sem necessidade de codificar, certo? Só que ele vai além, ele tem toda uma camada de segurança, de auditoria já envolvida, camada de relatórios, camada de views, ele já tem uma interação nativa com Power Apps, onde a gente pode providenciar portais, aplicativos para back-office, sem necessidade de codificar. Então, você ganha um grande ganho aí para poder fazer essa produção aí de aplicações empresariais para as áreas de negócio, sem codificar. Então, a gente pensa em outro lado, eu posso pensar, então, o meu front com aplicativos mobile, eu posso pensar em automações de tarefas ou até integrações entre sistemas sem código com Power Automate, posso ter um bot interagindo, posso ter inteligência artificial e posso ter um banco de dados para consolidar tudo, novamente sem código. Então, eu tenho várias pecinhas que eu posso criar um quebra-cabeça do formato fazer mais sentido para vocês. Para iniciar aqui, pessoal, vamos falar do Power Apps, tá?
Então, agora eu vou descer um pouco mais o nível, eu vou falar um pouco de cada aplicação que temos hoje dentro da Power Platform. O Power Apps é dividido em 3. O primeiro, ele é o Canvas Apps. Então, o Canvas Apps, a abordagem dele é muito mais voltado para User Interface. Então, o que quer dizer isso? Pensando em aplicações que eu quero disponibilizar um formato mais rápido para a pessoa, né, o cliente, o usuário dentro da empresa, poder fazer essa interação dentro do processo, dentro do negócio, de uma forma mais fácil, uma forma mais dinâmica, enfim, que tenha recursos de interface otimizadas. Então, ele cabe muito bem aqui. Ele não é voltado para trabalhar em cima de uma grande massa de dados, se a gente for pensar num back-office, mas sim dá processos pontuais que a pessoa vai poder fazer e ter uma agilidade muito grande em cima disso. Então, eu posso criar o quê? Aplicativos sem código, né? Aplicativos mobile, onde ele vai rodar nos principais sistemas operacionais móveis. Então, o próprio iOS, o do Android, por exemplo, mas ele também funciona em sistemas operacionais convencionais. Então, eu posso abrir ele no meu navegador, por exemplo. Então, além de abrir em tablets ou celular, eu posso abrir num Google Chrome, posso abrir num Edge, por exemplo, no Firefox, e usar ele de lá. Ou até usar do meu próprio Teams, por exemplo. Então, eu posso criar um aplicativo, publicá-lo e depois usar através dessas fontes, né? Como falei anteriormente, ele é totalmente drag and drop, então eu posso arrastar botões, eu posso criar páginas, telas, eu posso criar formulários de imputação de dados ou edição, por exemplo, eu posso trabalhar com níveis de gráficos, eu posso criar toda uma interface mobile, assim, uma única linha de código. Eu tenho toda uma camada de lógica de programação que ele é muito parecido com o Excel, onde eu posso fazer ações de condições if else, por exemplo, de operações matemáticas, operações lógicas para visibilidade e obrigatoriedade de campo dentro do aplicativo e usando muito uma linguagem bem parecida com o Excel, tá? Então, é uma coisa bem mais complicada para poder utilizar. E a sua integração, para eu criar esse aplicativo, eu posso ler mais de 300 fontes de dados, tanto na nuvem quanto on-premise. O que quer dizer isso? Esse aplicativo, pessoal, para eu criar, eu tenho que ler um banco de dados para fazer o CRUD, para fazer a criação, a atualização, a exclusão desses dados que eu vou fazer por meio desse aplicativo. Então, eu vou conectar esse aplicativo num banco para poder fazer essa interação. Então, o banco ele vai ser como se fosse uma espécie lá do back-end para gravar esses dados, e o aplicativo ele vai ter as regras de negócio e vai ter o front para poder fazer essa camada aí, para disponibilizar, né, esse sistema, enfim, esse aplicativo para os usuários de negócio. E um ponto muito interessante, porque isso a gente pode pensar em várias abordagens, né? Quando a gente pensa que eu posso também ler até dados de on-premise, por exemplo. A gente pode pensar em abordagem de modernização de aplicativos, por exemplo. Imagina que eu tenho um legado bem antigo lá, um SQL, por exemplo, e eu quero modernizar, quero colocar ele num aplicativo mobile, por exemplo, e eu posso ter um ganho muito grande aí usando essas ações no code low code, ligar nessas bases de dados on-premises, por exemplo, e modernizar e conseguir colocar no celular para, enfim, os usuários poderem utilizar. Além do Power Apps Canvas, eu tenho também o Model Driven. Ele tem uma abordagem totalmente diferente, tá, pessoal? Quem trabalha com Dynamics aqui vai ver que ele é bem parecido com o Dynamics 365, e é bem isso, tá? Ele ele veio do Dynamics 365 e evoluiu para uma camada um pouco mais, vamos dizer, abrangente para processos de negócio. Então, o Model Driven ele é mais voltado para o back-office. Então, o que quer dizer isso? Imagina que eu criei um Canvas Apps para controlar apontamento de horas ou solicitação de férias da minha empresa. Então, ele está lendo aí, eu estava lendo um Excel, mas eu quero evoluir isso. Eu quero colocar agora um back-office para minha área de RH, acompanhar as folgas das pessoas, acompanhar férias, poder fazer um controle de ponto, poder fazer um cálculo de horas se está devendo ou não, apontamento de despesas. Então, eu quero evoluir esse meu processo, eu quero ter um back-office onde eu vou disponibilizar o sistema para pessoas fazerem o processo de negócio.
Então eu evoluo isso. Eu ainda continuo com o aplicativo lá para as pessoas poderem ter um input de dados, né? Ter uma facilidade via mobile. E eu tenho um model driven, pensando na abordagem data first. O que quer dizer isso? Eu vou criar um modelo de dados. A gente fala aqui está o nome antigo, que é o como data service, agora é Dataverse. Então aqui a gente cria um Dataverse para armazenar esses dados e eu disponho telas como se fosse um sistema web, tá? Para essas pessoas, né, essa área de negócio poder trabalhar em cima disso. Então eu acabo tendo um banco de dados únicos, eu tenho um front lá para os meus usuários e eu tenho um back-office para as pessoas trabalharem. Elas vão ter gráficos, elas podem ter processos de negócios onde vão ter regras de validação de dados, vão ter fluxo entre áreas, pode usar também no formato mobile, porque ele tem essa, como posso dizer, essa responsividade, então você acaba também tendo vários ganhos aí. E o ponto mais interessante dele é que também é totalmente sem código por trás dele. Então, eu posso criar entidades de negócio, eu posso criar atributos, relacionamentos, regras de validação de dados, sem uma linha de código. Então, eu crio esses formulários totalmente na web, a pessoa, através de login e senha do Office 365, então a gente já pensa no SSO, no Sync Sign-On, para a pessoa poder logar, pode usar esse aplicativo aí, uma abordagem empresarial de formato muito interessante. Isso ele vai para vários contextos, tá, pessoal? Não só de RH, como usei. Pode ser um controle de estoque, por exemplo, pode ser outros tipos de abordagens, né? Controle de peças, tratamento aí de solicitações internas, e, enfim, são vários potenciais. Só que até agora, pessoal, falei para vocês abordagens empresariais, onde através do Office 365 eu vou conseguir usufruir dessas aplicações de negócio, tanto mobile quanto web. Quando eu penso em clientes, a gente tem o Power Apps Portals. Então, é uma abordagem para eu poder permitir meus clientes a fazerem ações também dentro de uma camada, né, fazer processos de negócio, eu penso no Power Apps Portals. Então, o que é o Power Apps Portals, pessoal? Ele segue o mesmo estilo de drag and drop. Então, eu vou criar portais web sem a necessidade de código. Então, eu posso criar páginas, eu posso colocar imagens, eu posso colocar formulários para input de dados ou views para ele poder ver como fazer acompanhamentos desses dados também. E eu tenho toda uma camada de segurança e login já relacionado. Então, eu posso fazer login via Facebook, via LinkedIn, via Twitter, via próprio Dataverse, posso controlar esse login e senha, ou até outros tipos, né? Pensando, enfim, em um OAuth, ou Azure B2C, B2B, por exemplo. Então, eu tenho uma série de possibilidades de fazer essa camada de login, e imagina que eu tenho uma forma de querer ter um processo interno que eu quero expor de uma forma externa. Então, um atendimento ao cliente. Então, eu quero permitir que esse cliente possa interagir com o bot, possa interagir, criar chamados, que possa localizar esses chamados. Então, vai muito de encontro. Sem código, vocês poderem fazer isso. Então, eu tenho o meu Dataverse, que é o meu banco de dados central, onde eu tenho minhas tabelas de ocorrência, né, de incidente, de cliente. Isso eu posso publicar em formato externo para esses clientes poderem fazer essas ações. Então, um ponto muito interessante, pessoal, porque aí vocês têm outros recursos para encaixar nesse quebra-cabeça. E o melhor é que ele também é bem extenso para ProDev. O que quer dizer isso? Eu posso ter uma camada toda de codificação usando JavaScript, por exemplo, para melhorar esse portal ou fazer ações, enfim, um pouco mais voltado para a visão de desenvolvimento. Dúvidas, pessoal? Fique à vontade para pontuar aqui no chat, daqui a pouco eu pego para dar uma olhadinha. Seguindo aqui, então eu falei só posicionando Power Apps. Agora, pensando em automatização de processos, temos o Power Automate. Então, eu já pensei em fazer meu front, meu back-office, pensar em portais, mas eu preciso uma forma de automatizar meus processos. E aí vem um Power Automate, onde eu posso criar push notifications para celular, por exemplo, mobile, né? Ou também para minhas aplicações de negócio, loops condicionais, integrações entre sistemas. Então imagina que eu tive um input de dados,
do meu portal ou do meu aplicativo mobile e caiu no SQL Server, caiu no meu como data service, e eu quero pegar esse dado e mover para outro sistema, para desencadear outro processo, ou quero mandar um e-mail, ou quero pedir um fluxo de aprovação, tudo isso eu posso fazer sem código com o Power Automate. Eu crio esses processos com mais de 300 conectores e eu vou orquestrando isso no formato bem visual, ganho otimização de negócio e também toda a automatização do meu processo. Ah, eu não tenho uma API exposta, por exemplo, aí para esse conector. Esse conector não tem dentro desses 300 aí do aplicativo que eu estou trabalhando. Como que eu faço? Aí é muito simples, eu posso criar conectores personalizados, então eu posso criar chamadas APIs, e também eu posso usar RPA. Então, pensando em um cenário que não tem dentro desses conectores e é on-premise, eu posso criar um RPA, um robô, sem código também, gravando a tela, gravando aquele processo e deixar ele rodando lá conforme uma condição. Então, eu posso tanto fazer um online como o on-premise se convergir em algum dado momento. Seguindo aqui, eu tenho um PVA, que é para criar chatbots sem código. Então, através de drag and drop, eu posso criar árvores de conversação e posso disponibilizar eles nos principais canais, no meu portal, que eu criei no Power Apps, no Teams, no Facebook, na Cortana, no WhatsApp. Então, eu crio um bot sem código para fazer interações e fazer processos de negócio. E o melhor é que ele integra com o Power Automate. Então, quero pedir uma segunda via. Eu posso usar o Automate para buscar dados daquele sistema e devolver para o usuário, por exemplo. Quero criar um chamado, quero consultar uma base de conhecimento. Posso usar o Power Automate para fazer todas essas interações. Então, eu tenho um ganho enorme aí, pessoal, porque eu posso criar um bot inteligente e ele automatizar meus processos com Power Automate e fazer esse fluxo de ponta a ponta totalmente sem código. Então, você vai uma dimensão muito enorme, criando aplicativos empresariais para mobile, para back-office, chatbots e automações entre sistemas, onde você vai conseguir aí montar vários quebra-cabeças. E ele pode ser estendido, né, com Bot Framework. Então, caso eu queira usar alguma biblioteca com inteligência artificial, com Deep Learning, com OCR, enfim, com uma inteligência que caiba, enfim, para estender esse PVA, eu posso usar o Bot Framework para isso. Então, eu posso criar skills, por exemplo, onde eu vou chamar essas bibliotecas, essas codificações e vai, enfim, fazer ações lá dentro do Bot Framework e deixar ele mais inteligente. Seguindo aqui, pessoal, temos o Dataverse, como falei, que pode ser a fonte de tudo para questões de dados, que ele é o nosso banco de dados sem código. Então, eu posso criar tabelas, atributos, relacionamentos sem código, posso criar regras de negócio, então validações de campo, regras de visibilidade, regras de obrigatoriedade de campos, pensando como se fosse JavaScript, mas sem criar uma linha de código. Então, é bem interessante isso. Ele tem um motor de workflow dele próprio também. Eu posso trabalhar com importações de dados, então tanto de base on-premises ou cloud, pensando em Power Query, né? Então eu posso usar esse Dataverse como uma fonte de dados de tudo. Eu posso receber dados de um SQL Server, de um Excel ou de outras fontes de dados, e eu posso pegar essa fonte do Dataverse e exportar ele para um Data Lake, por exemplo, pensando em uma arquitetura de dados um pouco mais robusta. Então, é um ponto muito interessante. O que a plataforma ela consegue deixar você fazer pensando em uma ação mais pro-dev. E aí, quando a gente fala do Dataverse, a gente tem muitos componentes que ele vai interagir, que eu posso colocar ele no meu Power BI, eu posso usar via meu Power Automate ou nos meus Power Apps. Eu tenho uma camada de segurança onde eu tenho uma autenticação através do AD, do caso, né? Eu tenho toda uma camada de auditoria, então eu estou dentro das regras de LGPD, então posso ter toda uma camada de auditoria até no nível de registro, onde eu posso exportar isso e trabalhar em cima dessas informações. Eu tenho toda uma parte de lógica, onde eu posso trabalhar
tão quanto no code low code, mas também o ProDev, criando plugins em .NET, criando web jobs para fazer integração entre sistemas, regras de negócio, campos calculados e agregados sem código, detecção de duplicidade e até workflows. Eu tenho uma camada de dados, onde eu tenho toda uma parte de modelagem de banco de dados relacional, relatórios, tão quanto com Power BI ou sem Power BI, validação de dados, o Data Model, pessoal, que é toda uma camada de dados que ele já vem para vocês poderem utilizar independente do tipo de aplicativo. Então, ele traz toda uma estrutura de dados pronta, com tabelas de conta, contato, oportunidades, que você pode utilizar em vários cenários de negócio de vocês, sem a necessidade de criar isso do zero. Então, isso agiliza muito o trabalho de vocês. E até toda uma camada de pesquisa desses dados, onde a gente usa os recursos do Azure para isso. Armazenamento, onde eu posso armazenar ele tanto quanto em bancos de dados relacionais, quanto em arquivos e blobs, dados semi-estruturados, data lake e também camadas de log. E por final, integração. A integração é bem interessante, porque a gente já tem uma camada de API pronta, que você pode consumir. Então, todo o banco de dados que vocês criam e as tabelas já estão prontos para ser consumido via Web App, por exemplo. Mas eu posso fazer outros tipos de integração. Eu posso criar eventos, por exemplo, usando um Azure Service Bus. Então, posso ter gatilhos para mandar para o Service Bus e fazer todo um pipeline de eventos. Eu posso ter webhooks ou até a exportação de dados automáticos, ou com Data Factory, ou também manuais. Então, vocês acabam vendo que ele não é só um simples banco de dados. Ele vai muito para um lado de integração e armazenamento, pensando num cenário um pouco mais complexo de dados e também pensando na área de TI também, dando a manutenção e trabalhando em cima disso. E por final, pessoal, para a gente começar a demonstrar um pouco da capacidade da plataforma, a parte do AI Builder. Então, o AI Builder, ele tem alguns, aqui eu estou listando alguns, tem muito mais, de inteligência artificial que a gente pode usar sem código. Então, eu posso usar predições, por exemplo, binário. Então, eu já tenho todo um modelo de IA e Machine Learning já preparado, que eu só vou treinando ele em cima de uma base de dados Dataverse. Então, imagina que eu tenho clientes com informações aí de, enfim, retenção dele, com informações de subscrição, e eu quero calcular um risco de cancelamento, o famoso churn. Então, eu posso ler essa base, ele achar uma curva comum dentro disso, e usar ele ao meu favor para fazer predições aí de churn, por exemplo. Eu tenho processador de formulário, então eu posso extrair informações de PDF, informações de imagens, de dados estruturados também, e já pegar essas informações e cadastrar num banco de dados, por exemplo. E aí fica um ponto bem interessante, né? Eu posso, enfim, ter um aplicativo que lê um PDF, pegar esses dados do PDF como cliente, informações financeiras e já cadastrar, enfim, no meu Dataverse, ou onde fazer sentido para vocês esses dados, sem necessidade de codificar, através de inteligência artificial, e já um aplicativo que vocês criaram sem código. Tem detecção de objeto e também tem classificação de texto com sentimento, ou também de categorização, classificação ou agrupamento. Então, são já inteligências artificiais bem maduras que vocês podem utilizar para ganhar tempo sem necessidade de codificar ou fazer algo no Azure. Então, vamos lá agora dar uma olhada em algumas capacidades, pessoal. Então, ainda temos alguns minutinhos, vai dar tempo certinho de eu poder mostrar aqui bastante coisa para vocês, tá? Trocando aqui só as telas. Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar, então, aqui uns 10 minutos, mais ou menos, de demonstração, uma coisa rápida, só para vocês entenderem a plataforma, para quem nunca viu, 10 a 15 minutos. E aí depois eu vou pegar aqui as perguntas e vou responder, tá? Enfim, se vocês quiserem já fazendo as perguntas, fiquem à vontade. Já vi que tem algumas, mas pelo que eu vi a maioria é mais algum comentário ou outro. Mas façam perguntas aí do que vocês tiverem dúvidas, e aí eu estendo aí, pego 1, 2 minutinhos para responder elas.
Bom, vamos lá. Pessoal, Power Apps, né? Então aqui eu estou na aplicação. Gabriel, você pode aumentar um pouquinho a fonte? Ah, claro, boa. Bem posicionado. Melhorou? Melhorou. Legal, gente. Então, eu estou aqui no Power Apps. A primeira coisa que vocês vão ver é que ele é realmente feito para o usuário. Eu posso iniciar meus dados de forma bem fácil por aqui, onde ele posiciona os principais fontes de dados que a gente utiliza, SharePoint, SQL Server, como Data Service, que é o Dataverse, Excel Online. Então daqui eu posso clicar e já criar meu aplicativo. E eu também tenho modelos de aplicativos já pronto. Então, se está com aquela preguiça de pensar no X, no Y, por que não pegar aqui um modelo já pronto e utilizar toda a tecnologia? E ele permeia tanto quanto aplicativos de tela, então a gente tem para Helpdesk, tem para onboarding, tem para inspeção, enfim, vários tipos. E temos também para outros tipos, temos para portal, então aqueles portais para clientes, temos vários tipos de autoatendimento, portal para comunidade, para parceiro, atendimento para funcionário, tão quanto para os back-offices também. Então, quando a gente pensa em back-office, a gente tem alguns. A gente tem para controle, por exemplo, de ONGs, por exemplo, para pegar fundos, né, de investimento, enfim, para controle de aplicativo, oh, caramba, fugi até a palavra, para controle de produtos, né, para você fazer toda aquela questão de estoque e afins. Então, a gente tem vários aplicativos que vocês podem utilizar como modelo para estender aí as possibilidades. Mas eu vou criar um do zero. E eu vou criar um do zero em um formato muito fácil. Como a Microsoft ela trata isso de um formato rápido para vocês poderem criar aplicativos? Como? Eu estou aqui no SharePoint. No meu SharePoint, eu estou usando uma lista aqui no SharePoint, tá? Eu estou usando ele como uma fonte de dados. Poderia ser um Excel, poderia ser o sistema de vocês, tá, gente? Então, em cima dessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou criar já um aplicativo onde ele já vai trazer telas principais para mim, que eu posso cadastrar os dados necessários. Então, vocês conseguem ver aqui no SharePoint, o momento que vocês criarem a lista lá no SharePoint de vocês, se vocês estiverem com a licença do Power Apps, vocês vão conseguir ver aqui que tem Power Apps Power Automate. Daqui eu posso já criar meu aplicativo ou já chamar alguma automação. Então, eu vou criar um aplicativo, vou colocar aqui Reactor, por exemplo. Vou criá-lo, ele já vai me direcionar para a página do aplicativo, gente. Vocês vão ver uma coisa muito importante que ele vai fazer aqui para mim, que já vai adiantar muito o meu trabalho. Esperar carregar um pouquinho, se minha internet ajudar. Acho que já está indo já. Bom, enquanto está carregando, deixa eu responder umas perguntas aqui já, para otimizar tempo. Legal, o Gustavo fez um ponto bem importante aqui sobre a automação, né? No início que eu falei sobre trabalho totalmente remoto. Ele falou assim, quais exemplos que você pode me dar para melhorar a produtividade? Eu tenho vários exemplos que a gente pode utilizar, tá? E pensando no Power Automate também, para não só automatizar a sua produtividade, mas também otimizar, né, tempo. Vamos pensar num cenário onde você vai usar o Teams, você vai usar Planner e vai usar também seu e-mail. Então, você pode criar automates para automatizar essas três ferramentas. Então, todos os e-mails que você receba de um determinado setor ou pessoa, você pode, com Automate, gerar uma chamada no Teams, por exemplo, onde você pode já receber um card para você fazer um acompanhamento daquilo. Você pode receber isso num Planner para já trabalhar numa lista, no Kanban, né, com o que você precisa fazer, coisas que você está fazendo e coisas feitas. Então, você pode trabalhar nesses três cenários e você criando essas automações, ele vai de forma automática. Você recebeu um anexo, você pode pegar aquele anexo e já mover para uma pasta sem que você precise mover automaticamente. Então, você vai criando essas automações em cima dessas ferramentas de colaboração e produtividade da Microsoft e você vai ganhando muito tempo.
Por que não criar um aplicativo para você, enfim, controlar algum tipo de trabalho que você faz e deixar ele mais fácil, mais automatizado, com tecnologias no code e low code? Isso você pode usar em um formato, em trabalhar com todas as pessoas da sua área. Bom, aqui já foi olha que interessante, ele já puxou todas as meus dados que estão aqui. Ele me traz 3 coisas muito importantes. Ele me traz uma tela de pesquisa, uma tela de detalhes e uma tela de edição. E olha que interessante, pessoal. Se eu dar play aqui, eu já posso utilizá-lo sem problema algum. Eu posso já acessar esse registro, eu posso deletar ou editá-lo. Eu vou editá-lo só para mostrar para vocês. Eu posso mudar aqui, escrever Reactor, por exemplo. Posso salvá-lo. Ele já vai atualizar minha fonte de dados. E aqui também, automaticamente. Eu posso ter parte de busca para eu fazer classificação ou criação. Já me traz um formulário de criar. Vou colocar aqui, então, teste, 1, 2, 3, para vocês verem. Data de início. Data de fim. Um aplicativo para controlar a ausência, por exemplo, né? Falta. Tal dia. Tem um status, eu posso criar um fluxo, por exemplo, de aprovação em cima disso, no Automate, por exemplo, e posso anexar arquivos, caso eu queira, tá? Eu dou um OK. A partir desse momento, ele automaticamente já vai salvar isso aqui. Eu vou fechar. E eu vou mostrar para vocês aqui o SharePoint, ele gravando, de forma automática. Então, se eu der um F5, ele já vai salvar a minha mudança e minha criação. Então, o Power Apps, quando eu crio direto de uma fonte de dados, ele já traz as principais telas. E eu posso fazer várias coisas, pessoal. Como o nosso tempo está curto, mas eu vou mostrar coisas que a gente pode criar. Eu posso adicionar botões, por exemplo. E esse botão pode fazer algum tipo de interação. Tá? E aí, com drag drop, eu faço esse posicionamento. Eu posso adicionar ícones, se eu quiser. Então, imagine que eu quero trabalhar com ícone de envio e enviar um e-mail. Então, eu posso trabalhar com alguns tipos de ícones. Eu posso trabalhar com mídias. Então, colocar imagens, chamar uma câmera, por exemplo, para a pessoa usar recurso de câmera para tirar uma foto, para, enfim, fazer qualquer coisa que faça sentido. Enfim, então, colocar aqui para permitir a câmera. Quando eu permito, ele aciona a câmera e já começa a funcionar para poder realmente tirar foto de mim, se fazer sentido. Eu posso usar scanners para código de barra também, importar e exportar arquivos, leitor de PDF. Tem vários tipos de ações que eu posso fazer para isso. Eu posso criar uma nova tela aqui, sem código. Então, venho aqui, clico para criar uma nova tela, e aí eu posso adicionar uma imagem, para colocar uma imagem de fundo. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma nova imagem. Eu posso vir aqui e adicionar uma nova imagem, por exemplo. E aí ele já vai trazer, enfim, imagens que eu posso até aqui, colocar e já deixar uma exposição bem interessante. Dentro da minha tela de pesquisa, eu posso adicionar campos que estão lá mesmo no meu SharePoint que eu criei ou no meu banco de dados. Como que eu faço isso? Um formato bem fácil. Eu venho aqui, certo? E eu vou adicionar um rótulo, por exemplo. E aí ele já me traz um campo que não está aqui, que é uma observação, que está aqui. Eu posso posicionar ele em qualquer lugar, por exemplo, posso aumentá-lo ele também de tamanho. E aqui eu posso falar, não quero observação, eu quero status, por exemplo. Então, ponto, status, eu faço esse tipo de... Ele tem um autocomplete, né? E aí me traz o status que está lá no meu SharePoint, por exemplo. Ah, não, eu quero fazer um cálculo agora, um cálculo de dias. Como que eu poderia fazer isso? Muito simples. Eu pego a coluna de data, início e fim e faço esse tipo de cálculo. Então, é data fim menos... Opa. Data fim menos... Aí eu falo qual que é o campo que eu quero pegar. Ponto, data, início. E ele já vai me dar o número de dias que eu estou pedindo folga ou estou faltando, enfim.
Então, eu posso fazer ações matemáticas de formato muito fácil, sem código, olhando um ou mais campos da minha base de dados. Por final, eu posso trabalhar com condições também if else, no formato bem interessante. Então, eu vou fazer uma brincadeira com cor aqui para vocês verem. Então, eu posso vir aqui na propriedade de color, ele tem várias propriedades, né? De visibilidade, de cor, enfim. E eu posso fazer aqui um comando de se, né? Então, o famoso if. Meu campo é o campo, né? Ponto. Meu campo status. Oh, peguei o errado. Campo status igual a aprovado. Então, se aquele campo tiver escrito aprovado, eu quero que a cor desse campo fique azul. Por exemplo. E aí, ele já pega o que tiver aprovado como azul. Vou até pegar esse aqui de baixo, vou mudar esse campo aqui, ó. Né, uma dessas datas como status, em vez de colocar data fim, porque eu já estou calculando as datas, vou colocar como status aqui, só para a gente ver os valores de cada registro. Então, o que está aprovado está como azul. Ah, eu vou melhorar isso aqui. Agora eu quero fazer uma outra condição, como se fosse um else, por exemplo, né? Como que eu poderia fazer isso? Ponto e vírgula de novo. Aqui ele é mais tranquilo, você não precisa ficar pensando em else, né? Só usar um outro if. E aí eu faço a mesma coisa. Eu vou falar, então, se isso aqui é igual a azul, então eu vou copiar e colar. Fica mais fácil. Então, se isso for agora igual a declinado, vai ficar igual a vermelho. Certo? Opa. Desculpa, red. Vou colocar em inglês aqui. Legal. E se não for nenhum desses dois, eu vou colocar, enfim, orange. Pronto, já está funcionando. E eu posso usar isso em vários contextos. Posso testar. Poderia ter um botão que fizesse alguma coisa, uma filtragem também, se eu quiser. E eu já tenho ele já um formato mais interessante. Então, pessoal, a gente consegue ver que a aplicação ajuda a gente bastante com as fórmulas, com a forma de criar, com a forma de a gente entender como funciona toda a plataforma em si, né? É claro que a gente tem outros produtos como o Power Automate, como o PVA. Vou tentar trazer isso em outros reactors ou em outros, enfim, bate-papos um pouco mais profundo. Isso foi só uma introdução, para vocês entenderem um pouco mais de conceito. E depois eu vou também disponibilizar aí alguns cursos e formas de vocês estudarem isso, caso interesse para vocês. E para finalizar, pessoal, um Q&A aqui para a gente fazer perguntas e respostas, né? Vamos ver se temos aqui alguma pergunta e resposta para responder. Sou dev também e quero melhorar com minha comunicação. Você tem sugestões do que eu posso fazer para me comunicar melhor com o pessoal de negócio? Legal. Legal essa pergunta. Uma coisa que eu fiz, eu sempre tive esse problema, tá? O que eu fiz? Eu tentei me expor o máximo em reuniões de apresentação. Então, imagina que você vai apresentar uma nova funcionalidade de negócio para, enfim, para a própria área de negócio ou para a sua equipe. Você precisa ter uma boa oratória. Você precisa saber respirar um pouco mais, você precisa ter uma cadência interessante da sua voz e para montar discursos na sua mente. Então, eu sempre me pus nessas situações para melhorar. E também sempre pratiquei bastante isso. Então, uma dica é essa, você se expor a apresentar essas coisas que ninguém gosta, a grande público, participe da comunidade, faça a apresentação de algo que você goste, para você melhorar a sua oratória. E, por sua vez, isso você vai criar artifícios para conseguir falar com, enfim, com a área de negócio e afins. Consigo criar aplicativos para uso pessoal ou só precisa ser para trabalho? É uma ótima pergunta, pessoal. Você pode criar aplicativos para uso pessoal, só que tem um problema aqui. O Power Apps, ele só permite você acessar com login e senha do Office 365 licenciado. Então, você tem que ter um login e senha do Office 365, você pode ter a licenciamento do Office 365
se não me engano, a partir do A1 você já tem, e também você pode ter licenciamento por apps. A partir disso, você já pode criar aplicativos que você quiser, pessoal, de trabalho, então você abusa do que fazer mais sentido, tá? É claro que você não pode disponibilizar um aplicativo para uso, por exemplo, pessoas que não tenham login sem utilizar. Não, ele não permite isso. Ele só vai permitir no contexto do Office 365, né, com login e senha do Office para você poder utilizar. É mais contexto empresarial, mas nada impede você, quero fazer um aplicativo que controla investimento, por exemplo. Você pode fazer. Eu faço esses aplicativos para mim, para usufruir e ter minhas otimizações de trabalho ou passatempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade aí, pessoal. Bem, deixaram umas perguntas sobre onde é que vai ficar a gravação, né? E o conteúdo em si. Essa sessão aqui, a gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube do Reactor. Se vocês quiserem dar uma olhada e depois conferirem os outros conteúdos, já tem muita coisa lá gravada, vocês podem conferir também. Tem uma outra coisa, talvez se o Gabriel quiser falar também, tem as Learning Sessions, que vocês podem utilizar, digamos assim, um serviço gratuito, né? E qualquer pessoa pode desenvolver. Você conhece as Learning Sessions, Gabriel? Vou mostrar agora, tá? Para quem quer começar com a Power Platform, são duas coisas, tá, pessoal? A primeira coisa vocês podem utilizar trials de 30 dias. Então, você entrando no site do Power Apps, vou mostrar aqui para vocês, tá, o site. Então, entrando no site de Power Apps, você pode, do Automate, do PVA, qualquer um da Power Platform, você entra no site deles, você tem 30 dias gratuitos para você usar para estudar. E sendo prorrogado até 60 dias se você colocar seu cartão de crédito onde ele não debita, fiquem tranquilo. Então você pode fazer aqui, entrando no Power Apps, né? Vou colocar o link aqui para vocês. Vocês podem começar gratuito, criar sua conta e ficar com 30 dias. Para estudar, a gente tem um Learn totalmente gratuito. Temos cursos em português e inglês, onde você pode criar o seu, a sua, como posso dizer, o seu roteiro de aprendizado. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar um roteiro de aprendizado do produto, por exemplo, de Power Apps. Ok? Então, eu vou selecionar Power Apps, por exemplo. Eu sou o quê? Eu sou um criador de aplicativo? Eu sou um arquiteto? Quero ser um desenvolvedor? Ou quero ser só um analista de negócio? Qual que é o meu nível? O meu nível é iniciante. Ele vai me trazer vários módulos ou roteiros também já prontos para vocês utilizarem, tanto em português como em inglês. Eu quero saber tudo de Power Platform agora. Eu quero virar um Jedi em tudo que rege Power Platform. Então, eu posso vir aqui, clicar em Power Platform, por exemplo. Vou mandar esse link para vocês, tá, gente? E vai trazer tudo, Power BI, vai trazer Power Apps, Power Virtual Agents, e aí você pode escolher, por exemplo, eu quero pegar um roteiro, que é uma coisa de 6 horas. Eu posso pegar aqui, vou querer estudar um pouco mais Power BI, mas poderia ser Power Apps também, tá, gente? E ele te traz todo um roteiro. Isso já está te preparando também para se tirar por certificação, se você quiser, tá, gente? Então, isso é muito importante. Se quiser tirar a certificação, ele já te prepara para isso. Então, são vídeos curtos, gostosinhos de assistir, com labs para vocês fazerem. Lembrando, vocês podem fazer a criação desses trials de graça para estudar, tirar esses, como posso dizer, pegar esses roteiros de aprendizados e estudar, tirar certificações e se especializar nisso. Tem cursos também, tá, gente? Então, se vocês forem na Udemy, tem bastante coisa de Power Virtual Agents e de Power Apps também, principalmente. Então, na Udemy, eu recomendo bastante alguns cursos que tem lá, que vocês podem consumir. Tem também no YouTube vários canais. Tem o canal do João Lucindo, que é um colega meu que faz um puta trabalho legal. Tem muita coisa legal de Power Apps. Aqui, se vocês quiserem pesquisar Power Apps, vocês vão encontrar muita coisa, muito conteúdo para estudo também. Só coisa para agregar na carreira de vocês, para vocês entrarem nessa parte de Power Platform aí, que é uma coisa que está em ascensão. Olha o quanto de coisa que está vindo, ó, do Douglas Romão,
que é um conhecido meu também, que é um cara que faz um puta trabalho legal na comunidade. Tem muitos tipos de cursos que vocês podem usufruir aqui para poder aprender. E para finalizar, pessoal, quem quiser fazer contato comigo, Gabriel Barbosa, tá? Vou colocar meu LinkedIn aqui. Estou aberto aí, pode me chamar no chat, a gente pode conversar, podem tirar dúvidas, fique à vontade para perguntar como que é mais a carreira de Power Platform, como vocês podem iniciar, se algum curso é bom ou não, me chame, eu sou totalmente aberto, gosto muito de conversar sobre isso, então fique à vontade, tá, gente? Foi um prazer enorme estar aqui, obrigado aí, Caio, pela oportunidade, espero voltar mais vezes aqui para trazer mais conteúdo sobre a trilha de Power Platform, para a gente aprofundar mais o nível. Beleza, Gabriel, obrigado, eu que agradeço. João também ele não está aqui com a gente, mas ele que fez essa ponte aí com a gente. E é isso, galera. Eu queria agradecer vocês que acompanharam essa transmissão e o Gabriel por ter feito a facilitação. Eu vou só passar alguns últimos recados aqui para vocês. Bem, quem está aqui provavelmente já faz parte da comunidade do Reactor, mas quem estiver assistindo a gravação, existe uma comunidade global do Reactor e existe também aqui em São Paulo, onde a gente organiza vários eventos toda semana. No momento, né, por conta da pandemia, a gente está no formato remoto, mas quando for seguro voltar a se reunir e ter eventos presenciais, a gente tem um espaço físico aqui em São Paulo para comunidades, developers, startups, enfim, todo mundo poder tirar proveito do programa Reactor como um todo. Eu também deixei mais cedo um convite para vocês responderem uma pesquisa de satisfação sobre esse evento. O link eu vou adicionar ele aqui de novo na parte de Q&A, mas quem quiser acessar e ajudar a gente a melhorar os eventos, é só ir para o link ak.ms/reactor-pesquisa. Logo quando você entrar, vai perguntar um código do evento que você está assistindo. O código desse evento aqui em particular é o 13026. E é isso, gente. Acho que por hoje é só. Gabriel, de novo, eu queria agradecer demais pela participação. E até a próxima. Obrigado aí, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.